Bem-vindos ao Vozes do Mestrado da Pesquisa Publicação. Eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas, sou professora do programa de mestrado em Direito aqui da Universidade FUMEC e tenho a honra de conduzir esse projeto que tem o objetivo de trazer de volta para casa os nossos egressos e compartilhar com vocês as imensas e grandiosas pesquisas que fizeram ao longo do curso e que transformaram em obras para consulta e pesquisa de vocês. Hoje eu tenho a imensa felicidade de receber ela, que não foi só minha orientanda, minha aluna, mas também se tornou uma grande amiga a ponto de eu virar a madrinha de casamento dessa grande pesquisadora. Ela é mestre em Direito Público pela Universidade FUMEC, já emendou o mestrado no doutorado em Administração aqui também pela instituição, uma grande advogada criminalista e autora da obra Revisitando a Função da Pena a partir do Estado Democrático de Direito. Hoje, com imensa felicidade, eu recebo aqui Renata Apolinário de Castro Lima. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Gabriela. Uma honra estar aqui com você, né? Fazer parte dos egressos dessa universidade tão renomada, a qual eu sou muito grata pelo acolhimento. Tão grata que já emendou doutorado de uma vez na casa. Sim, sim. Renata, você escreveu um trabalho de imensa dificuldade. Você quis passar por uma das coisas mais espinhosas da sociedade brasileira, o sistema penitenciário, para falar do que é a função da pena nesse Estado democrático. Por que você quis entrar nesse percurso tão espinhoso? Bom, como advogada criminalista, Gabi, eu vivi, né, de perto as mazelas do sistema penitenciário brasileiro. E eu conheci de frente. Quando fui estagiária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu fazia visitas, né, aos presídios, e aí eu fazia os acompanhamentos, né, relatórios, e ali eu pude de perto verificar as dificuldades do sistema, as dores, né, dos presidiários, o que realmente é a omissão estatal, né, que é o que eu trato no meu livro, e as formas que a gente tem, né, de utilizar modelos internacionais que funcionariam com adaptação no Brasil, para a gente melhorar exatamente e cumprir com essa função da pena que, a meu ver, o Brasil não cumpre. Dentro do Estado Democrático de Direito brasileiro, a gente não cumpre. E a gente tem, numa visão assim leiga na sociedade, uma tendência a olhar para o sistema penitenciário e pensar, tá lá, tá preso e tem que ser abandonado pelo Estado mesmo. Mas você está aqui revisitando o que é a função da pena. E nesse Estado democrático, o que seria essa função? Aqui a gente diz, né, dentro do Estado Democrático brasileiro, né, que a gente teria tríplice função, né, ressocialização. A meu ver, a gente não ressocializa ninguém, porque é impossível ressocializar alguém que sequer um dia foi socializado. E ainda ressocializar isolando da sociedade. Exatamente. A gente tem a função, né, punitiva. A gente pune, mas a gente não pune adequadamente, porque a gente castiga. E a gente evita, né, reincidência, né, repressão ao crime. Só que a gente não faz isso adequadamente, porque quando a gente verifica os índices de reincidência, eles são alarmantes. Então, não tem como você falar que você regride a pena, né, que você diminui um percentual de reincidência, quando, na verdade, quando você vai analisar os índices, você tem uma reincidência alarmante e, muitas vezes, a reincidência específica também. E é até interessante quando você pensa nisso, né, que o Brasil é um dos países com a maior população carcerária do mundo, né? E, ao mesmo tempo, a gente é um país com grande criminalidade. Sim. Se a gente bater os dois dados, significa que alguma coisa não está funcionando, né? Exato. Se eu estou prendendo muita gente, mas eu continuo tendo muita criminalidade, a função da pena ela não chegou até lá. Exato. E aí você falou dessa ressocialização, né? Que hoje é a grande palavra para a gente falar de sistema penitenciário. O que significaria essa ressocialização de um preso, de um detento, ou qual que seria a palavra mais adequada para eu falar de alguém que está dentro do sistema prisional? Eu falo que o Brasil não tem ressocialização, né? Porque a gente vê muito, principalmente em execução penal, que se fala em ressocialização como reintegrar o preso em sociedade. Só que quando a gente analisa os dados, você hoje, a grosso modo, você não contrata uma pessoa que ela tem um histórico carcerário. Independentemente do crime. Independentemente do crime. Então, assim, quando o pessoal fala, né, capivara, né? Quando a gente puxa... Capivara? Eu não conheço essa expressão. O pessoal fala, a gente puxa a capivara do sujeito, né? Que seria a CAC, a certidão de antecedentes criminais, e a FAC, né? A folha de antecedentes criminais. Eu não conheço essa expressão. E aí o pessoal até utiliza isso e fala, vou puxar a capivara do sujeito.
E aí, quando eles puxam, né, a CAC e a FAC, né, que é o termo jurídico adequado, que você vê que a pessoa cometeu um crime, ele não é inserido no mercado de trabalho. Então, assim, eu acho que a maior vertente que a gente tem é a falta de inserção no mercado de trabalho. E aí, no meu livro, eu até cito, né, institutos como Responsa, ONGs, né, que fazem esse trabalho. Inclusive, existe uma ONG hoje que ela é comandada por um ex-traficante de drogas e que ele traz essas pessoas egressas do sistema prisional e oferece oportunidade de emprego a essas pessoas, e aí você consegue combater o crime, você consegue tornar cidadãos melhores. Porque se a gente também não dá oportunidade de trabalho para quando o sujeito é egresso do sistema prisional, ele só vai ter uma única saída financeira no mercado, né? Sim. Que é retornar para a criminalidade. E a gente também não fala somente do trabalho, né? Eu falo da questão de educação, porque são assim, né, os princípios básicos, né, a dignidade da pessoa humana, as questões básicas que a gente deveria oferecer. Quando você vai dentro de um presídio, você não tem condição mínima de higiene, você não tem educação, você não tem saúde. As mulheres presidiárias, quando a gente verifica, né, assim, eu falo que é muito pior. A mulher, ela sofre muito mais do que o homem, porque você pensa, nós somos mulheres. Imagina várias mulheres encarceradas e aí o ciclo menstrual todo ao mesmo tempo. Que exige condições de higiene melhores, né? E até questão hormonal, psicológica, então fica todo mundo naquela pilha de nervos, naquele estresse, e você não tem um suporte sequer psicológico, psiquiátrico para essas mulheres, e além da falta de higiene básica. Não, e tem pouquíssimo tempo que a gente conseguiu, por meio do judiciário, o direito de amamentação, né? Exato. Que as presas que tivessem filhos pudessem amamentar. Então, até essa separação da família, como é que eu estou falando em ressocialização se eu estou desintegrando até mesmo dentro da própria família, né? E a gente pensar uma criança no estabelecimento prisional também é terrível, né? E assim, e a situação quando as presas também não têm um familiar para ficar com essa criança posteriormente, após o período de amamentação, e essa criança, ela é colocada, né, para adoção e é retirado o poder familiar da mãe. E ainda tem isso, porque a mãe, ela tem o direito de ser mãe, ok? Ela é presidiária, ela está lhe respondendo um crime, e muitas das vezes, né, eu vejo essa omissão estatal também nisso, que o Estado, ele é quem mais deveria zelar pela figura da pessoa ali, do presidiário enquanto pessoa, ser humano, e não zela... Não deixou de ser ser humano porque jamais. E assim, a sociedade em si, né? A sociedade, ela julga a pessoa antes do trânsito em julgado, né? E continua julgando depois do cumprimento da pena. Porque a gente fala assim, né? Realmente, você cometeu aquele crime, você está na situação de presidiário, ok, mas assim, você só pode considerar a pessoa condenado, né, depois da sentença penal condenatória transitada em julgado. E muitas das vezes as pessoas não veem isso, né? Às vezes a pessoa ainda está respondendo ao processo e já perdeu a oportunidade de emprego ali por causa dessa situação, porque está respondendo ao processo. Eu já tive clientes que, né, eu tive uma cliente particularmente mulher, que ela trabalhava numa empresa há vários anos de carteira assinada, então assim, tinha uma estabilidade, né, no mercado de trabalho, e ela, na época, foi indiciada por tráfico de drogas, juntamente com o namorado, e assim, para mim mesmo, que é a né? grande maioria dos casos das mulheres, sim, né? mas quase assim, sempre é tráfico de droga e quase sempre é acompanhando o companheiro, isso, e assim, e ela falou para mim que ela não tinha conhecimento, que ele estava transportando drogas, que ela não tinha conhecimento, e imediatamente, quando ela começou a responder o processo, a empresa demitiu. Como é que a gente vai falar de ressocialização, né? E eu sempre falo que a gente pensando em Estado democrático de direito, a gente tem uma tendência a limitar a democracia tão somente à eleição, e a gente esquece que esse Estado democrático, ele é democrático porque ele garante iguais oportunidades, porque ele tem um tratamento igualitário para todo e qualquer cidadão.
ele tem que garantir direitos fundamentais de toda e qualquer pessoa. Mas tem algumas pessoas que a gente fala assim, não, tá tudo bem se não tiver direitos fundamentais, né? Como se a gente desconsiderasse. Tanto que é por isso que na sua obra você dá uma passeada no Agamben, para falar, ó, o Agamben falando ali do sujeito da vida nua, que a vida dele foi desprovida de direitos e que ele foi abandonado pela sociedade e que ele vai continuar abandonado, né? Por isso, inclusive, que o Agamben usa a expressão bando para falar daquele que está ali naquele grupo de abandonados. E o nosso sistema penitenciário, ele tem esse cenário que é gravíssimo. Teve até recentemente, continua em tramitação pelo STF, né, a DPF 347, Sim. em que a gente reconheceu o estado de coisas inconstitucional. De lá para cá, você acha que a gente tem melhorado em alguma coisa? Você que está aí vivenciando esse cenário todos os dias? Infelizmente, não. A gente reconheceu que é o estado de coisas inconstitucional. Infelizmente, a DPF ela reconheceu uma violação massiva aos direitos dos encarcerados, mas a gente não vê qualquer mudança do poder público ou dos nossos governantes no sentido de melhorar o sistema carcerário e as condições de vida ali dentro. E eu acho muito bonito, Renata, que você, como advogada, criminalista, como pesquisadora, tenha tido essa sensibilidade de observar o que as outras pessoas estão passando e que tenha transformado isso em pesquisa acadêmica. Conforme você foi estudando, isso te causou maior sofrimento ou te causou uma sensação de que existem saídas possíveis? Para mim, sempre existem saídas possíveis. E a advocacia criminal, para mim, ela é um desafio exatamente por isso. Porque quanto mais difícil, mais eu gosto. Então, assim, a meu ver, eu verifico muito de perto qual que é a situação do meu cliente. Então, eu sempre busco medidas, né? Eu sempre busco medidas alternativas à prisão. Quando eu faço os meus peticionamentos, exatamente nesse sentido. Porque se a gente coloca a pessoa fora do sistema prisional, você tem medidas cautelares diversas da prisão, você consegue monitorar, né? Você tem, inclusive, hoje, monitoramento eletrônico, a tornozeleira. E que, ao contrário do que muita gente pensa, funciona e não tem como tirar. Exatamente. Né? Então, assim, você tem várias medidas, você consegue restringir o horário da pessoa sair de casa, proibição de frequentar bares, né? Prostíbulos, lugares que a reputação não... Então, assim, você tem várias medidas alternativas que você pode fixar. E muitas das vezes, e a prisão seria uma medida excepcional. E muitas das vezes a gente vê a prisão sendo aplicada como regra. E você falou um negócio no começo aqui, que você comentou, a gente não pune, e a função da pena seria punir. A gente castiga. A gente castiga. E Foucault já dizia isso, né? Que a gente castiga. O Foucault ainda fala, que quando ele vai falar da pena, ele faz um jogo com a palavra penitência, e que por isso que é penitenciária, né? Como se fosse uma penitência divina. Sim. Como se tivesse aquela carga do pecado e que eu tenho que expurgar os pecados. Sim. Né? E por que você acha que isso não é pena, é castigo? O que acontece dentro de um presídio que transforma isso em castigo? Eu acho que você encarcerar uma pessoa e colocá-la ali dentro em condições que ela vive pior do que um animal, de superlotação. Porque você pega nós estamos aqui num metro quadrado, numa sala, né? Se a gente pegar esse pedaço aqui, a gente coloca 30 pessoas, 40 pessoas, uma em cima da outra. Uma pessoa não consegue ficar em pé se a outra não estiver deitada, não consegue deitar todo mundo ao mesmo tempo. Você tem um buraco no chão para as pessoas fazerem as necessidades básicas. Isso aí viola totalmente o princípio da humanidade das penas. Então, a gente tem uma Constituição aqui no papel, ela é linda, maravilhosa, mas a gente descumpre ela totalmente. Porque ela não é para todo mundo, né? É aí que está o estado de exceção do Agamben. E aí eu falo até na questão do meu livro que a gente deveria punir melhor os crimes de colarinho branco. Eu adoro esse trecho do livro. Esses sim deveriam, né, ser punidos com rigor, porque esses, a meu ver, afetam e bastante a sociedade. O nosso sistema penal, quando você para observar, e você vai até observar as penas, né, o tempo de pena de cada crime, se você pensar que um furto qualificado tem quase a mesma pena de um trabalho análogo à escravidão, e que eu acho o trabalho análogo à escravidão um crime muito mais pesado,
Mas quem comete o crime de escravizar pessoas são pessoas ricas. Sim. E quem comete o furto qualificado, em sua grande maioria, pessoas pobres. Sim. Então, o nosso sistema prisional, ele é um sistema voltado para uma parcela da população que ela já é marginalizada, né? E por isso o crime de colarinho branco ele acaba ali, você pensa, mas essa pessoa não causa grande risco à sociedade, não precisa de uma prisão preventiva, dá para dar uma prisão domiciliar, ela não é um risco tão grande, né? E penalizar todo e qualquer crime, né? Eu acho que é importante a gente pensar no direito penal de uma forma que até ele seja igualitário para todos, não interessa quem cometeu o crime, e de uma forma que a gente tenha penas mais humanizadas. E aí na sua obra você ainda traz exemplos de medidas possíveis. Você chega a comentar aqui das APACs. Sim, as APACs para mim são fantásticas. E conta para quem está nos assistindo, o que a APAC tem de tão fantástico? Eu gosto da visão de quem está lá dentro. Sim, a APAC, ela, infelizmente, hoje ela somente abrange presos de bom comportamento, né? E aí é meio difícil a gente falar em bom comportamento se a gente não oportuniza a pessoa demonstrar se ela tem ou não um bom comportamento. Mas ali é um regime semiaberto, né? Então se oportuniza que eles façam artesanato, que eles pratiquem esportes, né? Futebol ali dentro, né? Aí tem as feirinhas da APAC também que são abertas ao público, né? Então às vezes eles fazem em conjunto com parcerias com igrejas, então eles fazem a feirinha, os presos produzem o produto ali dentro e eles vendem e isso gera renda para a família. Então é uma forma de trabalho, de incentivar o trabalho. Então eu acho a APAC, o sistema APAC, né, o método APAC fantástico. E é até engraçado, né, que a APAC ela foi criada em São José dos Campos pelo Mário Ottoboni, salvo engano, acho que esse nome é Mário Ottoboni, e em São Paulo não pegou. Mas aqui em Minas Gerais ela cresceu assim de forma considerável. E além de artesanato, artes, esportes, eles também têm oportunidade de estudar, sim, têm acesso a faculdades à distância. Sim. Né? Então, se o sujeito sai do sistema prisional já com curso superior, a chance dele no mercado de trabalho melhora. Melhora bastante. E assim, a gente vê uma dificuldade dentro do sistema prisional, até dessa questão do estudo, né, em ensino superior, que você tem autorização para estudo lá dentro, só que, via de regra, quem estuda também é o preso que tem condição financeira. Porque o material para poder entrar, né, você tem uma série de restrições, e aí você tem que, o preso, né, familiar do preso tem que adquirir aquele material, você tem que ter um bom advogado para fazer um peticionamento. Um bom advogado criminalista. E aí você tem que ter um bom advogado para fazer o peticionamento para que o juiz da execução penal autorize que esse material adentre dentro do presídio e que o preso faça as aulas, né, as provas, você tem até o Enem, né, como remissão de pena, né? Olha só, isso eu não sabia. Você tem o Enem, os presos que atingem a nota no Enem, eles têm dias de remissão de pena. E assim, o Enem ainda é oportunizado a todos os presos, mas assim, a gente não tem as aulas, né, para que eles preparatório para o Enem, o que é um déficit. O Estado deveria garantir educação, saúde, direito de viver da forma, pelo menos, o minimamente digna, né? De ter onde dormir, de ter saneamento básico. Dentro do sistema prisional é onde ele se estrutura para falar isso aqui já não é mais com a gente. Né? E, além das APACs, você comenta de exemplos estrangeiros, que ainda falou assim, eu parei para dar uma olhada de como que funciona em outros países para ver o que a gente podia trazer. E o que você viu de interessante que a gente poderia aprender? Eu vejo assim, igual a Holanda, a Noruega, né, que eles têm o estabelecimento prisional, eles têm o regime fechado, só que ali dentro, ao invés de fazer um sistema no estilo de presídio, eles constroem campos de futebol, eles constroem bibliotecas, então eles incentivam, o preso ele não fica com seu tempo ali dentro ocioso, então ele tem o que fazer, porque a mente vazia já dizia o ditado, né? Então, se oportuniza a pessoa a adquirir conhecimento, ela consegue viver normalmente, uma vez encarcerada, ela tem condições de viver uma vida minimamente digna. Então ele pratica esportes, ele pratica atividade física, né? Ele sai ali dentro, é um espaço amplo, então ele tem o momento também de descontração, né? De pátio, de conversa, um detento com o outro, sem aquela visão de encarceramento, de aglomeração, de superlotação e de desrespeito aos direitos humanos.
Então, a realidade do Brasil, a gente ainda tem muito que aprender, né? O nosso sistema carcerário, ele tem uma limitação gigantesca realmente de omissão, né? De a gente se omite em relação a essa parcela da população. E que é uma parcela muito considerável, né? E me incomoda um pouco o discurso popular de abandono do preso, né? De incentivar esse abandono, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se pode ser um parente seu, se pode ser um amigo seu. A gente está vivendo uma realidade aí em que grandes nomes do futebol estão cumprindo pena, né? De pessoas que a gente achava que nunca passariam por uma situação dessa. Exatamente. E que talvez dentro desse sistema eles tenham um tratamento diferenciado, né? Aqui no Brasil a gente até falava assim, eu tenho curso superior, eu não vou ficar preso no mesmo tipo de cela. E sempre foi a maior balela do universo, né? E agora isso foi também... Caiu por terra, não faz o menor sentido. E também isso aí foi julgado pelo STF e agora já não tem mais esse direito, né? As pessoas que têm o ensino superior já não... Mas também nunca funcionou, ele nunca funcionou. A gente vê o próprio estatuto da OAB, que ele determina sala de estado maior para o advogado quando é recolhido preso. Não existe também, assim, o que você vê, às vezes, quando retira o advogado do sistema prisional, é colocar ele num tiro de guerra, dentro de um estabelecimento policial, né? Mas ainda assim dentro de cela, você não tem uma sala de estado maior. Completamente omisso o Estado brasileiro em relação a isso. E quando você vai fazendo esse percurso na sua obra, você falou de método APAC, você falou de buscar métodos alternativos, e você também faz um passeio aqui por algumas coisas que são relativamente novas no direito brasileiro, que é o acordo de não persecução penal e a justiça restaurativa. Sim. Você vê isso como boas saídas para o nosso sistema penitenciário? Vejo, mas também vejo com ressalvas. Me conte. Porque acho difícil, no acordo de não persecução penal, colocarmos o autor do fato em frente à vítima. Acho também que você expõe a vítima e você cria um temor desnecessário na vítima, muitas vezes. Então, a gente também não pode oprimir a vítima. Com certeza. Que a gente esquece que a vítima também faz parte desse jogo, Sim. Né? E quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente fala assim, mas vai restaurar o quê? Né? Às vezes, talvez uma compreensão do criminoso, do crime que ele cometeu, e não que eu vou restaurar a situação anterior, né? Mas trazer consciência para os sujeitos. Isso na justiça restaurativa eu tenho que olhar com uma certa ressalva. E você acha que em qualquer tipo de crime ou em alguns crimes isso seria mais fácil? Não, eu acho que é mais fácil em crimes de menor potencial ofensivo. Mas eu acho que a gente precisa estudar o porquê do cometimento daquele crime. Então, eu acredito que a gente teria que trazer, inclusive, profissionais de outras áreas, como a psicologia, a psiquiatria, para poder dar um auxílio aos profissionais do direito, no sentido de entender as razões do cometimento do crime e de fazer com que o infrator ele entenda a gravidade do delito por ele praticado e que é possível restaurar a ordem, exatamente fazendo aí um paralelo, né, da gente fazer a retribuição da pena. Ele vai cumprir, né, a pena, mas ele vai reparar o dano causado, então a vítima vai se sentir satisfeita e você também vai aplicar uma pena satisfatória, mas que não seja uma reprimenda também tão grave e que no Brasil não tem condições de aplicar. E a gente também não tem nem condição de aplicar por causa da superlotação carcerária, né? Exato. Então a gente tem que começar a pensar em métodos de desencarceramento. Você comentou dos países aí como Holanda, Noruega, volta e meia a gente vê até notícia de que eles estão com os presídios vazios. Sim. Né? O que significa que o método deles de punição tem funcionado mais do que o nosso. E quando a gente pensa em sistema penitenciário no Brasil, a gente está falando de regime fechado, falando de regime semiaberto e falando do regime aberto também. E uma coisa que causa grande incômodo na população é sempre o discurso de que o preso não trabalha. Né? E na lei de execução penal, a gente tem uma previsão específica de incentivo ao trabalho no sistema penitenciário. Nessas condições desumanas do regime fechado, é possível um trabalho dentro da penitenciária? Eles oportunizam o trabalho, igual eu disse, né, a presos de bom comportamento.
mas você demora um tempo para comprovar o bom comportamento. E também, assim, pensar, né, somente fazer serviços ali dentro, se a própria aquele serviço que ele presta ali dentro lhe gera remissão de pena. Lhe computa então, dias. Sim, lhe computa dias, né, na sua pena, diminui a sua pena. Só que, infelizmente, a gente tem um déficit, inclusive, nesse cômputo. Porque o preso, ele trabalha, se ele não tem um advogado para peticionar, informar ao juízo, olha, o meu cliente trabalhou tantos dias, tais dias ele trabalhou no almoxarifado, tais dias ele fez limpeza, tais dias ele fez isso, e discriminar as atividades, isso deveria partir do próprio presídio, de encaminhar ao juízo o trabalho do preso. E não encaminha. Então, se ele não tem um advogado para sentar com ele, porque a gente faz essa. Porque a gente faz, enquanto advogados, a gente senta com o preso frente a frente e a gente pega papel e caneta e a gente anota mesmo. E fala, tá, você trabalhou com o quê? E ali você faz um relatório, peticiona para o juízo da execução penal. E aí o juízo intima, o Ministério Público determina a intimação do Ministério Público, o Ministério Público se manifesta, via de regra é assim, e aí determina, se manifesta para que o presídio informe, o presídio somente depois de acionado é que informa. Em tempos de tanta tecnologia, né, gente? Algo que a gente poderia, exatamente, que a gente poderia informatizar e já criar um sistema ali que já acabou de fazer, e já lançar imediatamente. E aí você demanda, né, um tempo do advogado, você demanda um tempo do Ministério Público, do Poder Judiciário, né, do estabelecimento prisional, para algo que já deveria ser automático. Temos um problema gigante de administração, por isso que a doutora está estudando doutorado em administração agora, né, que vai complementar esse estudo. Inclusive, estou escrevendo sobre isso também, né, da questão da gestão da administração dos presídios e dos tribunais. Ah, incrível. E eu acho que é um estudo inédito, né, já que a gente está no doutorado, para fins de tese, ter que estudar como são geridos os presídios no Brasil. E a gente teve algumas experiências até com parceria público-privada, né, que deu uma privatizada no sistema penitenciário, com uma tentativa de melhoria, mas pela sua obra a gente observa que as melhorias estão em outras medidas, e não só na administração de uma forma privatizada, mas na humanização do tratamento do ser humano, né? Eu acho isso muito bonito na sua obra, essa busca pela humanidade da pena, de pensar a pena no Estado Democrático de Direito, ela tem que ser humanizada. E quando você fala ainda em ressocialização, que você está ali pensando como é que eu vou trazer o preso de volta para a sociedade, e você falou da inserção no mercado de trabalho, eu sei que não é objeto da sua obra, tá? Mas eu fiquei pensando aqui, refletindo, porque a obra boa faz isso com a gente, faz eu continuar refletindo sobre ela depois que eu a leio. A gente tem um problema grave do direito ao esquecimento no Brasil, né, do sujeito que cumpriu pena num sistema prisional, e não só porque ele tem um registro, mas a depender de quem foi o sujeito, da gravidade do crime cometido, ele é estigmatizado na sociedade para o resto da vida, né? Curiosamente, Renata, eu comecei a ver uma série na noite passada, e que tem inclusive a ver com uma outra série brasileira. A série brasileira chama Um Contra Todos, de um sujeito que é preso por engano, muito, muito boa, você vai adorar. E eu estou vendo a norte-americana que chama The Night Of, que é de um menino que ele não tem certeza se ele cometeu crime ou não. Ele tinha usado alguns entorpecentes, mas ele acorda depois de uma relação com uma moça, e a moça está morta, e ele é pego logo em seguida, e ele entra dentro do sistema prisional. Esse ingresso dele no sistema prisional, em muito pouco tempo, ele começa a jogar o jogo. Na série brasileira, no Um Contra Todos, é a mesma história. O sujeito é preso como se ele fosse um mega traficante. Era um pai de família, um sujeito advogado, né, que não vai para a série especial, não vai para nada. E em muito pouco tempo que ele está lá, ele descobre que ele tem que ceder aquele jogo. Então existe uma administração dentro dos presídios que talvez não seja só da administração prisional, mas que talvez seja dos próprios presos, né? De com quem que você vai se coligar, de qual turma que você vai fazer parte. E a gente vê que isso acontece até nos casos de repercussão, né? Assim, quando você vê Suzane von Richthofen, né, se relacionando com pessoas, né,
que a gente viu ali, ela se relacionando com uma mulher que matou uma criança, né, que cometeu sequestro, assim, crimes extremamente graves, né? Para quê? Para proteção dela. Para a própria proteção dela. Não é que ela é amiga dessa pessoa? Não, né? Matsunaga, né? Assim, nomes que a gente vê que se relacionaram com pessoas ali dentro para se proteger. Ou seja, dentro do próprio presídio ainda tem um sistema que eu preciso buscar a minha própria segurança. Exato. Porque o Estado não promove. Não promove. E um outro cenário grave disso também é toda a formação de agente penitenciário, né? A remuneração, porque se você for pensar, é quem está ali na linha de frente da segurança Sim. pública. E a gente está vendo um problema muito grave de segurança pública, né? Assim, em ênfase, né, nos jornais, assim, de um abuso de poder absurdo, de excessos, né? A gente está vendo muito excesso ultimamente. Esses dias saiu uma sequência de notícias que são aterrorizantes, né, de quem deveria nos proteger e que se você tem cara de que pode estar cometendo algum tipo de crime, você corre o risco de ser jogado à ponte. Na ponte, exatamente. Essa cena foi aterrorizante. Mas quando a gente faz esse percurso filosófico que essa obra faz, né, que você passa muito por Foucault e por Agamben, para estudar essa sociedade que vive desse jeito que vive, fica até possível de entender, né? Você tem treinamentos na segurança pública que eles também são desumanos. Exatamente. Eu falo que todo brasileiro tem que voltar e ver de novo 10 vezes Tropa de Elite para entender. Porque o brasileiro assistiu Tropa de Elite e imaginou que era uma série, era um filme para exaltar a polícia militar, mas que era para contar que ela é desumanizada desde o seu treinamento. Sim. Né? Você tem aquela primeira cena logo no começo que a comida é jogada no chão para os policiais militares em treinamento, para tropa de elite da polícia militar, para comer a comida no chão, porque em tese eles se tornariam mais fortes. Eles vão aprender a seguir ordens, mas eles perdem a própria humanidade. E tratar o outro com humanidade quando você perdeu a sua é mais difícil. Que falta a questão psicológica, do apoio psicológico, principalmente. Tanto para o presidiário quanto para o trabalhador, né, no sistema. E aí eu falo os nossos agentes, falo os policiais, né? Falta essa estrutura psicológica, né? Talvez sejam as profissões de maior pressão. Exatamente. Né? E aí você tem, que é muito comum, casos de depressão, de abuso de álcool, de entorpecentes. E a gente vê assim, o índice de suicídio está alarmante, né, cara? Nessas profissões, porque eles estão ali lidando com, em tese, os sujeitos mais perigosos da sociedade. Eles têm que enfrentar e têm que dar a própria vida e eles não têm um apoio psicológico por trás, né? Tem muita coisa para você desenvolver nessa administração de sistema prisional por aí afora. Renata, e me conta um trem. Depois que você desenvolveu essa pesquisa toda e você escolheu transformá-la numa excelente obra jurídica, que eu recomendo a leitura, quem estiver estudando sistema prisional tem que ler o Revisitando a Função da Pena a partir do Estado Democrático de Direito. O que mudou na sua vida? Olha, Gabi, na minha vida acadêmica, principalmente, depois do mestrado, eu tive oportunidades de docência. Então, Renata, eu esqueci de contar, a Renata é professora da Faculdade Anhanguera, esqueci de falar isso no seu currículo inicial. Isso, então, hoje eu leciono na Faculdade Anhanguera da Unidade Antônio Carlos, em Belo Horizonte, e ali me é oportunizado também, né, transmitir conhecimentos e fazer essa troca de conhecimentos com alunos, e eu tenho muitos alunos hoje também militares. Então é muito bom isso, que eu faça essa troca, né? Eu entendo o dia a dia deles, eles entendem o meu enquanto advogado e a gente se respeita dentro de sala de aula, que é mais importante, né? Que eu acredito que o respeito, ele é a base de tudo. E assim, tive essa oportunidade de docência e me sinto extremamente realizada de fazer isso, que é o que eu realmente amo. E dentro de sala de aula, não só dentro de sala de aula, mas a sala de aula é o espaço mais propício para isso, né? A gente trocar essas informações com quem está do outro lado. Né? Seja porque é aluno, seja porque atua. Você está ali tentando defender os direitos de alguém que está ingressando no sistema prisional, enquanto eles estão tentando... E é incrível você ver também alunos que passaram pelo sistema prisional. Alunos de direito, né? Tentando uma vida nova, e cursando uma graduação em Direito
e já foram egressos do sistema prisional. O que significa que a saída, né? Existe, com certeza. Eu tive um aluno egresso do sistema prisional e hoje ele tem um grande escritório de advocacia criminal e ele tem preferência por empregar egressos, né? Olha que ele está bacana. fazendo ali a função social dele, já que o Estado não faz. E ter dentro de uma sala de aula, convivendo um advogado criminalista, um policial militar, um egresso do sistema prisional, deve ser uma experiência das mais enriquecedoras para um pesquisador. Com certeza. Experiência É incrível, sociológica. né? Com certeza. E se você pudesse, assim, dar um conselho para quem está começando na vida acadêmica, se você pudesse falar assim, eu queria que alguém tivesse me falado isso lá no começo. Eu queria ter tido um Sérgio Zandona lá no começo, Não tem uma pessoa que eu falo aqui que não fala de Sérgio Zandoni. para falar comigo assim: inicie seu currículo Lattes no primeiro dia de aula. Lance tudo desde o primeiro dia da sua graduação. Porque, assim, eu já tinha currículo Lattes no decorrer do curso, mas se eu tivesse aprendido, né, feito as aulas, aprendido a lançar desde o início, tudo teria se tornado muito mais fácil. Porque, assim, as pessoas, né, têm aquela questão: eu vou procurar um estágio hoje e eu vou levar o meu currículo. E aí faz aquele currículo no Word. E a gente sabe que o currículo Lattes, ele é um diferencial no mercado de trabalho hoje, até para os estagiários. Você vai hoje deixar um currículo, você, assessora e desembargador, você sabe, você vai deixar um currículo com um desembargador, o olho brilha, né? Você vê o menino que já publica em Comped, o olho da gente brilha para pegar aquele menino pra gente. Não, eu até falo, se tiver meia publicação, pode ser pôster, pode ser artigo, qualquer coisa, eu já penso assim, já tem uma coisa que para mim é o mais importante no mercado de trabalho, que é sabe escrever, Sim. sabe se expressar. Né? Eu faço muito dentro da Anhanguera, um incentivo à iniciação científica. Então, eu tenho alunos da iniciação científica que eu oriento e eu tento desenvolver com eles, inclusive, temas sobre o sistema carcerário também. Ah, que legal. Então, eu tenho uma linha de pesquisa de direito penal e processual penal dentro da Anhanguera, que eu acolho esses alunos e a gente escreve juntos. Olha que bacana, já desenvolvendo a pesquisa desde a graduação, Isso. né? E que não é toda universidade que tem essa perspectiva, né? Não é todo professor que pensa, eu preciso incentivar os meus alunos a serem pesquisadores. Que bonito que você está fazendo isso. Obrigada. Morrendo de orgulho. E isso que você falou do Lattes é um negócio que é engraçado. Eu sempre pergunto assim, o que você quer contar para quem está começando? Às vezes você quer contar, leia muito, pesquise tal coisa, se dedique a não sei o quê. E a Renata trouxe um conselho tão prático, mas tão importante, porque a Renata está fazendo um doutorado em administração, vou ter que ressaltar isso mais uma vez. E o Lattes nada mais é do que a administração da sua trajetória acadêmica, né? Eu estou administrando tudo que eu estou fazendo e eu tenho um controle de tudo aquilo. Onde eu estou empregado hoje, onde eu fiz estágio, o que eu produzi, grupo de pesquisa que eu participei. E se a gente deixa para fazer isso só na última hora, quando quer fazer uma inscrição para o mestrado, ou quando está chegando a hora de defender, a quantidade de informações ali, ela está não administrada, né? Então, achei um excelente conselho de ordem da mais prática possível. Renata, eu queria só te agradecer por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui conversar um pouco com a gente, para contar um pouco dessa realidade tão cruel do sistema carcerário e que, para nós, e eu vou me incluir nesse grupo, que não estou na advocacia criminalista, que não... já visitei a PAC uma única vez na minha vida para levar aluno de graduação, mas não é uma realidade que eu vivo. E é muito importante a gente parar para ouvir quem está lá de dentro, né? Quem está vivenciando isso, para a gente saber que não é uma realidade que passou no jornal, que está no filme, porque está no filme Carandiru, né? Mas é uma realidade que, de fato, ela existe. E mais do que isso, é muito importante que a gente tenha pesquisadores, pessoas sérias, comprometidas, que desenvolvam esse tipo de pesquisa e, mais que isso, que leve a pesquisa para a graduação. Achei muito bonito você estar com um projeto de iniciação científica sobre o sistema carcerário, fico muito orgulhosa disso. E queria só te agradecer pela participação. Eu que agradeço, Gabi. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. E não se esqueçam, adquiram a obra Revisitando a Pena, a Função da Pena a partir do Estado Democrático de Direito, essa obra incrível desenvolvida pela Renata e que eu tive a honra de prefaciar, né? Por isso que eu estou aqui tecendo elogios, eu acompanhei a tessitura de todo o texto e foi muito feliz poder participar disso. Então, mais uma vez, Renata, muito obrigada pela sua participação, por ter compartilhado com a gente tanto conhecimento
E esse é mais um Vozes do Mestrado. Eu te aguardo no próximo. Até lá!